Olá! Hoje na Academia Digital iremos discutir sobre alguns temas relevantes e importantes a respeito de valvopatias abordadas na SOCESP 2022. Eu, Débora cardiologista, recebo o Dr. Marcelo Bétega, cardiologista e subespecialista em valvopatias. Obrigada. Obrigado, Débora, pelo convite. É um prazer estar aqui. Marcelo, então, iniciando a nossa conversa sobre um assunto até negligenciado no nosso cenário médico, que é o prolapso de válvula mitral. Em que indivíduo eu preciso investigar o risco de morte súbita? Bom, vamos lá. Excelente pergunta, excelente tema para ser abordado. Realmente concordo que é um tema que diria que não é visto com a devida importância. Por quê? Por ser algo muito comum, né? Então, quem não foi no consultório como paciente ou recebeu um paciente para fazer um check-up e recebeu o diagnóstico de prolapso de válvula mitral. Talvez até quem esteja vendo tenha esse diagnóstico, tem alguém na família, né, ou atendeu um paciente que apareceu essa linha no ecocardiograma, né? Ou que notou alguma ausculta num paciente e notou aquele clique sistólico e de repente, por ser comum, pensou que era algo a não ser valorizado. Mas não é bem assim. O prolapso está presente de 1 a 3% da população em geral, então é uma prevalência bem grande. E na população em geral, a gente tem um risco que é quase desprezível de morte súbita. A gente não espera que as pessoas caiam duras por aí, faleçam. Mas quando a gente está falando de cardiopatia, sempre tem que estar atento ao risco de que essa cardiopatia possa ter um risco oculto, né, de levar o paciente a falecer. É o principal desfecho cardiovascular, desfecho duro. Então tem um percentual de pacientes com prolapso de válvula mitral que cada vez mais a gente está prestando atenção, e isso em séries de casos, a gente está falando de 0,2% a 2% de todos os pacientes que têm prolapso, que podem vir a apresentar um risco de morte súbita maior do que a população em geral. A gente está falando de um risco de 10 a 20 vezes maior. E quem é esse perfil de pacientes com prolapso, né? Principalmente quando a gente associa o prolapso a algumas características clínicas. E dentre elas, a principal característica clínica que a gente tem que ficar atento é a presença de insuficiência mitral importante, regurgitação mitral importante, e sinais e sintomas clínicos de insuficiência cardíaca, sejam eles não só clínicos, né, mas como presentes no eletrocardiograma, também exames de imagem, como o eco ou a ressonância, conforme a gente vai falar. Perfeito. Então, é este perfil que deve ser estratificado para o risco de morte súbita? Isso. Algumas características clínicas, eletrocardiográficas e exames de imagem nos fazem entender que dessa população, que não é pequena, até 3% da população, existe um substrato de pacientes, um pequeno grupo dentro do grupo daqueles com prolapso que merece mais atenção. Quais são essas características? Características clínicas como o sexo feminino, a presença de síncope, pré-síncope, a presença de clique sistólico no exame físico, características eletrocardiográficas como a presença de extrasístoles frequentes, seja supraventriculares ou ventriculares, bigeminismo, a presença de taquicardia ventricular não sustentada ou taquicardia ventricular, a presença de insuficiência mitral no ecocardiograma, a presença de disjunção do anel mitral, que é algo que é importante que a gente aborde aqui também, uma característica nova, uma situação clínica nova que merece destaque também, e a presença de fibrose vista pela ressonância. Esse perfil de paciente merece ser melhor estratificado. Perfeito. E Marcelo, aí falando nesse assunto que você está levantando, todo paciente com prolapso de válvula mitral deve fazer ressonância? Muito bem. Então, a partir do momento que a gente identifica uma característica clínica que pode vir a significar um risco maior de morte súbita, como, por exemplo, aquele paciente que desmaiou, aquele paciente que tem um sopro holosistólico de insuficiência mitral, paciente que tem disjunção do anel mitral no ecocardiograma, paciente que tem disfunção segmentar, um paciente que tem redução da fração de ejeção, insuficiência cardíaca clínica, a gente deve investigar ele melhor, com teste ergométrico, com Holter e colocando no nosso kit de investigação também a ressonância. Porque a ressonância vai dar informações complementares muito importantes, como, por exemplo, vai estratificar essa disjunção do anel mitral,
vai verificar a mobilidade, a morfologia dos papilares, vai identificar melhor a própria morfologia da válvula mitral, presença de degeneração mixomatosa, ou alguma outra alteração intrínseca ao tecido valvar, e também a presença de fibrose, seja ela difusa ou localizada na base dos papilares. Marcelo, e falando um pouquinho de disjunção do anel mitral, que você comentou há pouco, essa é uma patologia que tem se discutido muito recentemente, né? É uma patologia nova e um pouco nebulosa, subdiagnosticada. O que é a disjunção do anel mitral? Muito bem, muito boa pergunta, obrigado por ter perguntado. A disjunção do anel mitral, ela se caracteriza por um deslocamento do plano da válvula mitral em direção à superfície atrial, ou seja, um deslocamento superior, e que causa uma solução de descontinuidade, no plano da válvula. Isso cria uma retração de fibras musculares e causa uma zona de potencial fibrose e posterior arritmia. A cardiologia Einstein, ela tem uma reunião mensal, que é o Heart Team da cardiologia, que a gente teve recentemente a oportunidade de discutir o caso de um paciente com disjunção do anel mitral. E essa reunião está disponível, inclusive, aqui na Academia Digital do Einstein. Eu convido a todos a assistir, uma reunião capitaneada pelo Dr. Elias Knobel. Então, muito interessante para quem quiser se aprofundar. Mas, realmente, como você falou, é uma situação clínica nova que ela vem aparecendo cada vez mais com o avanço dos métodos de imagem. Então, antes, possivelmente, muitos casos de arritmias importantes e de morte súbita associados ao prolapso, a gente não conseguia entender muito bem a causa porque a gente não sabia o que era a disjunção do anel mitral. Hoje em dia, com métodos mais avançados da ecocardiografia ou até mesmo lançando mão da ressonância, a gente vê elas aparecerem no nosso dia a dia. Então, Marcelo, nesse contexto, qual a correlação do prolapso de válvula mitral com a disjunção do anel mitral? Muito bem. A disjunção do anel mitral, ela pode aparecer frequentemente associada à degeneração mixomatosa da válvula, mas algumas séries de casos mostram que até 35% dos casos de prolapso podem ter associação com a disjunção do anel mitral. E a grande importância disso é que quanto maior for esse deslocamento do plano da válvula, maior vai ser o risco de morte súbita. As grandes séries de casos mostram que uma distância acima de 8,5 milímetros de distância do plano do valvar aumenta a chance de morte súbita em comparação com aqueles com 6,5 milímetros ou abaixo. Então, os métodos avançados de imagem estão contribuindo cada vez mais para diagnosticar não só o prolapso, mas também essa entidade clínica relevante. E você acha que a ressonância conseguiria me trazer essas informações? A ressonância consegue. A gente tem alguns preditores também associados à disjunção do anel mitral que fazem pensar que o paciente com disjunção do anel mitral, associado a prolapso ou não, porque ela pode ocorrer independente do prolapso, ele vai ter um desfecho desfavorável, com arritmias ventriculares malignas ou até mesmo morte súbita. Quais são? A disjunção sem prolapso, na ausência do prolapso, é um problema. A disjunção com mais de 8,5 milímetros de distância ao plano da válvula. Aquela associada à fibrose dos papilares, principalmente o papilar anterolateral, que mais aumenta a chance da morte súbita, ou aquela associada à fibrose difusa ou localizada nos papilares. Então a ressonância vem sendo cada vez mais utilizada justamente porque ela nos dá informações adicionais que podem ajudar a estratificar o risco de morte súbita nesse perfil de paciente, independente da presença de prolapso da válvula mitral. Marcelo, pensando numa situação de consultório, um paciente chega para você, um paciente novo chega para você com um check-up e nesse check-up consiste de um exame de ecocardiograma dizendo sobre um prolapso de válvula mitral e uma disjunção do anel. A partir deste paciente, desse princípio de exame, como você investigaria um risco de morte súbita e se em algum momento seria necessário um implante de CDI e em qual momento? Muito interessante. Então, muitas vezes pode passar batido, né? Mas tudo começa com a avaliação clínica. Então, tirar uma história bem feita, perguntar sobre palpitações, presença de síncope ou pré-síncope, quadros familiares também, a presença de morte súbita em parentes de primeiro grau é muito importante. Quadros inexplicados na família também se fazem muito importantes. Depois, sabendo, tendo em mente tudo que a gente acabou de expor aqui, o ideal seria complementar a investigação clínica com uma boa ausculta, um eletrocardiograma
e um eco bem feito que o paciente já trouxe, né? Isso, identificando algum sinal de alto risco nesse kit que a gente chama básico, a gente pode complementar a investigação com um Holter, um teste ergométrico e até mesmo com uma ressonância. Caso a gente veja que o paciente possui critérios clínicos, eletrocardiográficos e de imagem, principalmente com uma história pessoal ou familiar de algo que pode ser um evento arrítmico grave, a gente pode lançar mão até mesmo, uma vez documentada uma taquicardia ventricular não sustentada, uma taquicardia ventricular sustentada, algo que pode ter sido uma morte súbita abortada, um paciente com fibrose extensa, um paciente com queda da fração de ejeção. Uma vez que a gente se preocupe, a gente pode mesmo até discutir estudo eletrofisiológico para um paciente de mais alto risco e caso o paciente preencha critérios por diretrizes de arritmia, por diretrizes não de valvopatia, de arritmia, esse paciente pode vir a ganhar um CDI. Lógico, não é todos os pacientes, é um percentual pequeno dentro do universo de pacientes com prolapso de válvula mitral, mas é um percentual de pacientes que não pode ser ignorado. Porque a parte da intervenção na doença valvar importante, seja por via cateterismo ou seja por cirurgia, a gente ainda não tem nada específico nos pacientes valvopatas para estratificar o risco de morte súbita. E digo mais, a cirurgia em si, na doença valvar importante, por exemplo, um prolapso com insuficiência mitral importante, ela não elimina o risco de morte súbita nesses pacientes de alto risco. Então aquela fibrose, aquela cicatriz muscular, ela já está lá. Então, mesmo nesse perfil de paciente já operado, eu tenho que manter essa estratificação. Marcelo, ainda falando de um outro tema discutido na SOCESP, sobre estenose aórtica e doença arterial coronariana. É algo que gera muita dúvida. A partir do momento que o indivíduo tem indicação de abordagem dessa valvopatia aórtica, seja cirúrgica ou intervencionista, eu devo investigar a doença arterial coronariana em que cenário? Muito bem. Então a gente sabe que existe uma associação de doença valvar aórtica estenótica com idade. E quanto mais idoso o paciente, maior o risco de ele apresentar a doença coronariana associada. Nos estudos que envolveram implante de válvula aórtica transcatéter, essa prevalência de doença coronariana chega até 81% nesse perfil dos pacientes. Apesar disso, a gente não tem nenhuma recomendação específica em guidelines de pesquisa de doença coronariana na população geral antes da intervenção aórtica. O que a gente faz? Caso o paciente tenha sintoma de angina ou tenha tido uma síndrome coronariana aguda ou indicação um pouco mais antiga, né, antes de 2019, uma área de isquemia em método não invasivo documentado, ou naqueles acima de 70 anos que a gente pede uma tomografia de tórax pré-operatória, a gente vê calcificação coronariana, é de bom tom pesquisar a doença coronariana previamente à intervenção cirúrgica ou transcatéter, para não perder a oportunidade de fazer uma revascularização concomitante, uma vez que o paciente vai ser submetido a um procedimento cirúrgico, ou vai estar na sala de hemodinâmica para fazer o implante da válvula aórtica. E a angiotomografia basta ou é necessário estratificar de outra forma? Muito bem. Então, ainda o padrão ouro é o cateterismo, seja para intervenção cirúrgica ou seja para troca transcatéter. O que a gente tem é um ganho cada vez maior de espaço pela angiotomografia. Então, um exame que antes não era aceito, digamos assim, para estratificação de DAC nesse perfil de pacientes, vem cada vez mais se mostrando um exame confiável, especialmente porque a gente está desenvolvendo técnicas melhores de preservação do miocárdio, então a doença valvar aórtica está sendo abordada de maneira mais precoce, pacientes bicúspides, naqueles importantes assintomáticos e até mesmo naqueles que vão para TAV, uma idade não tão alta, né? Os estudos mais recentes já são feitos com pacientes de baixo risco, necessariamente implica uma menor idade, pacientes mais jovens. E a correlação de achados na angiotomografia com o cateterismo é muito interessante. Estudos com TAV, como o DEPICT-CTA, mostram sensibilidades e valores preditivos negativos acima de 95%, 96% para lesões acima de 70%. E métodos não invasivos também de avaliação de isquemia, como o QFR da angiotomografia, mostram uma correlação
muito interessante com o próprio FFR do cateterismo. Então, ela está se tornando um exame cada vez mais disponível e cada vez mais confiável para ser utilizado. Em pacientes, principalmente de baixo risco, de baixa suspeição para DAC, a angiotomografia pode ser adequadamente utilizada. Vamos colocar um cenário aqui. Um indivíduo que ele já tem doença arterial coronariana e ele tem uma estenose aórtica importante com abordagem necessária. Em que momento eu posso abordar essa doença arterial coronariana? Antes, durante ou depois da estenose aórtica? Perfeito, Débora. Acho que essa é a pergunta de $1 milhão. Dava para fazer um congresso só sobre isso, né? Mas os maiores estudos ainda são séries de casos, né, de anos de acompanhamento de pacientes, né, multicêntricos, e a gente não tem uma resposta definitiva com estudo randomizado até agora. O único estudo randomizado tem uma série de criticismo envolvido, que é o Activation, por envolver um perfil de muito baixo risco de pacientes, então a gente leva em conta grandes séries de casos. Então fica muito a critério do clínico do paciente e do intervencionista, também da complexidade anatômica e se o paciente teve algum evento coronariano prévio, né? Mas então a gente tem assim vantagens e desvantagens do momento de abordagem da doença coronariana. Abordar a doença coronariana antes de abordar a doença valvar aórtica pode melhorar o fluxo miocárdico e pode facilitar o implante da válvula aórtica transcatéter, por exemplo. Reduz também infarto perioperatório e também reduz a carga de contraste, quando você não faz ao mesmo tempo, né? Você pode fazer estagiado, você deixa um tempo para o paciente se recuperar, então reduz a carga de contraste e reduz a nefropatia induzida por contraste. Por outro lado, o paciente pode apresentar uma descompensação hemodinâmica por ter aquela estenose importante, né? E pode não evoluir tão bem. Você tem que avaliar muito bem qual que está predominando, o componente coronariano ou o componente aórtico na gênese dos sintomas do paciente, né? Então, abordar pré-TAV tem essas vantagens e desvantagens. Abordar durante a TAV envolve uma única punção arterial, envolve uma única anestesia, diminui o tempo de hospitalização, custos e possibilidade de complicações vasculares. Porém, aumenta a fadiga do operador, então tem que levar em conta de novo a complexidade anatômica da doença coronariana, vai aumentar a carga de contraste, aumentando a possibilidade de nefropatia por contraste, e nesse momento, uma coisa importante de falar do pré também é que o paciente vai ter que fazer uso de dupla terapia antitrombótica, se ele abordar antes, o que aumenta a possibilidade de sangramento depois, né? Quando ele faz no mesmo momento, abordagem no mesmo, reduz o tempo de duração da DAPT, da dupla terapia antiplaquetária, e reduz a chance de sangramento, né? E abordar pós-TAV, se você abordar a válvula antes, você vai ter um melhor fluxo, inclusive, para a própria coronária, né? Reduzindo a chance de ter um infarto perioperatório. Mas pode ser que o paciente sofra um evento coronariano durante a TAV, né, tem um infarto perioperatório, isso pode acontecer em até 10% dos casos e pode dificultar o acesso, depois que eu já tenho a malha metálica ali no plano das coronárias, posso ter um acesso dificultado. Então, baseado na complexidade anatômica, no risco de sangramento do paciente e na dificuldade técnica de se realizar a TAV, com imposição da malha metálica na altura do ósseo da coronária, o clínico e o intervencionista devem discutir o melhor momento para o paciente. Nessa questão, a gente ainda não tem uma resposta que seja a definitiva. Bom, Marcelo, muito obrigado pelas considerações, pelas atualizações relacionadas ao Congresso e até mais. Obrigado, Débora, pelo convite e obrigado.